Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Rede Top. Hoje a gente vai fazer uma receita bem fácil que é feito com queijo brie. Essa receita ela é muito boa para você poder fazer para alguém que você gosta, pode ser para você mesmo, porque ela é muito fácil. Ela basicamente é queijo brie, massa folhada. Aqui na nossa opção a gente vai fazer duas opções, a gente vai fazer uma salgada e uma doce, aí você escolhe qual que você prefere. Para nossa receita inicial a gente vai utilizar o queijo brie. É importante que ele seja um brie ou um camembert, mas seja um queijo de massa branca. O brie é um queijo que vem crescendo bastante hoje em consumo, não só no mundo, mas no Brasil. Ele é tido como o rei dos queijos, que foi um nome que a própria realeza deu para ele em Viena, lá por volta de 1800. E hoje o brie é realmente muito consumido, é o mais gostoso, é o mais pedido em casamentos, é o mais pedido em buffet, é o mais pedido em tábua de queijo, todo mundo gosta de brie. E o brie tem um segredo para fazer, mas você vai aprender aqui agora com a gente, que é bem facinho. Para quem não conhece, o brie, ele é esse queijinho branquinho, que ele tem esse mofo aqui, que é um mofo comestível, né? Tem gente que tira o mofo, mas esse mofo faz parte do queijo. É um mofo muito parecido com o mofo do gorgonzola, só que a diferença é que o gorgonzola vira um blue cheese, né? Então é um queijo azul. E aí, para essa receita, a gente vai precisar de 2 brie e 2 discos de massa folhada. E não se preocupa que aqui embaixo vai estar a descrição dos ingredientes para você poder fazer em casa. Mas basicamente, a gente vai pegar uma massa folhada, vamos pegar o nosso queijo brie, vamos centralizar essa massa folhada. Essa massa você encontra na Rede Top, tá? É uma massa folhada que ela vem prontinha, você só corta no formato do brie, mede ele, corta as extremidades e aí você simplesmente escolhe o seu recheio. Aqui nós estamos optando por uma geleia de pimenta, que harmoniza muito bem com esse tipo de queijo, é bem interessante. Coloquei o brie dentro da massa folhada, vou escolher a geleia que eu quero, vou colocar uma boa quantidade, mas não exagera, né? Coloca assim uma quantidade que você acredite que vai conseguir consumir, porque tem muita gente que bota muita geleia e pode conseguir explodir, né? Então. Aí vamos unir as nossas extremidades da massa, para fazer uma trouxinha aqui, né? Aí os excessos da massa você vai cortando, puxando. O interessante da massa folhada, pessoal, é você não cortar ela assim, então você cortar ela assim, porque se você fizer assim, a folhação da massa ela vai simplesmente, né, acompanhar o corte. Então é interessante que você corte assim para que ela continue folhada sempre. Aí você dá uma apertadinha na massa para que o queijo seja totalmente abraçado por essa massa. E tá aqui o nosso brie de geleia de pimenta. Depois que você embalou o brie na massa, o ideal é você colocar ele numa forma antiaderente, ou você unta uma forma e pode colocar um papel manteiga, caso você não tenha tanta segurança. Mas como essa massa folhada ela tem bastante gordura, ela não tem a necessidade, né? Mas cada um é cada um. O bacana dessa receita é que, como eu comentei no início, você pode fazer tanto salgado quanto doce. Agora nós vamos fazer a versão salgada, que particularmente eu gosto, acho mais gostoso. Ela tem um segredinho, mas ela é bem fácil, tá? E aí, para a versão salgada, que geralmente não é tão conhecida na internet, nós vamos utilizar aqui o alecrim, alho e um pouquinho de sal grosso. Agora, diferente do primeiro brie, nós iremos utilizar a casquinha, a gente vai abrir um pouquinho a casquinha dele para poder ter acesso à massa dele, né? Bem rentezinho, para não estragar, para usar o máximo de massa que a gente conseguir. Aí nós vamos fazer alguns furinhos com a ponta da faca, sem chegar lá no final. Aqui eu estou usando, por exemplo, 5 alhos, então vou fazer 5 buraquinhos aqui para poder colocar o alho. A gente pega o dentezinho de alho, encaixa dentro do buraco que a gente fez aqui com a faquinha. Empurra até o final. E aí depois eu vou fazer outros buraquinhos para poder colocar algumas raminhas de tomilho. Importante seja de tomilho fresco. Depois a gente pode só colocar assim também, não tem problema. Só para dar um cheiro, sabe? Feito isso, pegamos novamente a nossa massa folhada, encaixamos o nosso brie, só que dessa vez no lugar de eu só colocar a tampinha e fechar, eu vou pegar um pouquinho de azeite, eu vou regar esse brie com esse alho e esse tomilho, e aí eu vou colocar a tampinha e vou fazer o mesmo processo.
aquela tampinha do nosso queijo. Pressionar um pouquinho para dar uma aderência. E aí vamos juntar novamente a nossa massa. Essa daqui eu vou deixar um pouquinho mais de massa, porque daí se o recheio estourar, a massa consegue fazer a compota, né? A comporta. Eu dou novamente aquela amassadinha para a massa aderir bem ao queijo. E coloco junto na forma, tá pegando? Certo, depois de embalados os nossos queijos brie na massa, nós vamos agora pincelar eles para poder ficar bonito. Essa parte é opcional, você pode pincelar com um pouco de leite, pode colocar um pouco de manteiga, mas eu particularmente acho mais bonita a massa folhada com ovo. Então eu vou pegar um ovo. E eu vou bater esse ovo. Depois de passar o ovo batido em cima das massas, na versão salgada eu vou colocar aqui um pouquinho de sal grosso, só para dar um charme. E para depois de assar eu saber qual que é qual. Agora esse brie, ele vai assar em forno pré-aquecido a mais ou menos uns 180 graus e daqui a pouco ele fica pronto e eu mostro para vocês com o resultado. O nosso brie ficou pronto, demorou mais ou menos uns 40, 45 minutos e tá bonito, viu? Baby, we got that sunlight. Baby, we got that moonshine. Baby, we got that sunlight. O nosso brie saiu do forno, douradinho, assadinho. E aí eu vou abrir aqui o nosso Pinot Noir, que é um vinho, o nosso vinho da Salton, chamado Intenso. Esse daqui é um vinho da região de Campanha, que é um vinho com tanino, um vinho bem leve, um vinho que harmoniza muito bem com esse tipo de queijo. Agora vamos partir o brie para ver como que ficou por dentro. Baby, we got that sunlight. Baby, we got that moonshine. Baby, we got that sunlight. Baby, we got that moonshine. Baby, we got that sunlight. É a noite perfeita, tá? Faz em casa e me fala. Marca nas redes sociais se você fizer esse brie, eu garanto que vai ser o melhor brie que você vai comer na sua vida. Agora vamos pro salgado. Olha o croque-croque dessa massa. Esse brie, um desse aqui dá pra você comer sozinho, mas como eu fiz dois, eu vou chamar alguém pra experimentar aqui comigo. Eu queria convidar aqui a Isa pra ver o que ela acha dessa receita. Eu prefiro o doce. E vocês aí de casa são time doce ou time salgado? Escreve aqui embaixo. E vale lembrar que os ingredientes dessa receita tá aqui embaixo na caixinha de descrição. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, que é muito simples, não tem muito segredo, mas ela é deliciosa. Espero que vocês tenham gostado, deixe o like, compartilhe e até o próximo vídeo.